Há uma frase que diz: o conhecimento do mais alto nível vem do alto. Portanto, ontem o Venâncio Mondlane provou isso, que o conhecimento que ele tem, a inteligência que ele tem, o nível da inteligência que ele tem, não é uma inteligência assim adquirida de qualquer maneira. Tipo, podemos adquirir sim a inteligência na escola e tudo mais, mas aquilo é uma inspiração, sabe? Uma inspiração divina, digamos assim. Não é possível. Ontem o Venâncio Mondlane deu aula de sapiência do que é governar um país, de como se governa um país para dar certo. E ele apresentou-nos várias situações podres do país, e por isso que o nosso país, Moçambique, se encontra naquele nível em que está. Portanto, meus amigos, para quem não me conhece, meu nome é Milton Calixto. Olha, eu vou comentar um pouco do que eu achei da entrevista do Venâncio Mondlane. Eu não vou estar aqui a passar trechos, não é, dessa entrevista por causa dos direitos autorais. TV Sucesso dá strike aos canais que usa seus trechos, né, de vídeo no caso. Então, para não sofrer isso, para evitar isso, eu não vou estar aqui a usar, mas eu acredito que essa entrevista toda está lá no canal da TV Sucesso. É só acessar e assistirem, mas assim eu vou estar a dar aquilo que é o meu ponto de vista do que eu achei do Venâncio Mondlane nessa entrevista, sobre a colocação em que ele, na posição em que ele estava lá na TV Sucesso, com mais de 4.000 pessoas que pelo menos estavam a ver a partir da internet, fora os que estavam a ver pela TV do sinal aberto. E sem contar que tínhamos uma plateia bem colocada, com cinco acadêmicos que colocavam perguntas fortíssimas. Mas nisso eu vi uma coisa muito, mas muito maravilhosa, mano, ontem. Ele sabia responder cada questão e apresentava os problemas que existem com dados que ele... Nossa, mano, não, rendi. O Venâncio Mondlane ontem, para quem não sabe, deu uma entrevista à TV Sucesso, e ele até acabou desafiando a própria TV Sucesso para que chame o Chapo, assim como o Lutero Semango ou o Suf Mumad, para que estejam na TV Sucesso para terem aquele debate frente a frente, para frente, até o nome do programa é Frente ao Povo, não é? Para falarem das questões do país, do que eles vão fazer quando forem eleitos, um deles, caso seja eleito presidente da República de Moçambique. Mas aqui o meu destaque vai quando ele fala da saúde, da educação, da agricultura, da economia em geral. O Venâncio Mondlane fala isso numa visão em que Moçambique, com a visão que ele tem, Moçambique sairia do abismo em que está em questão de 10 ou 5 anos, sairia do abismo em que está. Aquela situação de infraestrutura, falta de infraestruturas, né? Déficit, né? Nos medicamentos, na área da saúde, a educação frágil, tudo aquilo ia ser resolvido, porque é a coisa mais... são coisas básicas que um governo tem que resolver. Então, ele sabia responder essas questões de uma forma sábia, de uma forma em que qualquer um sentiria-se orgulhoso. E outra coisa que eu notei nessa entrevista é a dificuldade daqueles que estavam ali para colocar as suas questões. Tinham muita dificuldade, quer dizer, na cabeça da pessoa. Eu até entendo, porque depois de tu veres que não, a inteligência aqui estou perante uma inteligência, quer dizer, mega ou giga inteligência, você tem que preparar-se também no sentido de você defrontar essa giga inteligência. Então, é o que realmente aconteceu. O Venâncio Mondlane, ao responder aquelas perguntas, ele respondia tão bem que a pessoa cada vez mais ficava inspirada. Tipo, poxa, como? Qual é a pergunta que eu vou lhe colocar daqui? Estás a ver, né? E ele apresentou tantos podres do país. Nosso país está sendo muito mal governado, porque, pelo que percebi dele, não é? Pelo que percebi dele, a visão que ele tem sobre todas as questões na área da educação, área do emprego, na criação de emprego, ele está com uma visão um pouco mais avançada, uma visão diferente daquilo que está-se a viver em Moçambique. Moçambique está parado no tempo, nós já cansamos de falar disso. A governação, o tipo de governação que nós temos em Moçambique, eles fizeram com que o país pare no tempo. Se ele está a caminhar, está muito atrasado quando se compara ao resto do mundo.
não é? Não temos tecnologia avançada, o nosso estudo ainda é aquele mesmo muito atrasado, quer dizer, tudo isso ele falou. Tipo, é importante hoje evoluir, crescer, correr com as coisas. Hoje em dia nós temos a tecnologia a liderar o mundo também, estás a ver? Nós também temos que implementar a tecnologia e fazermos acontecer. A tecnologia que estamos a falar aqui não é só na área da saúde, tipo, na área da saúde, educação, não. Mas também na agricultura. Nós temos que ter maquinários mesmo que possam produzir e processar alimentos para os moçambicanos, para acabar com a fome em Moçambique, tal como outros países mataram a fome. Então, quer dizer, são várias questões de como é que ele pode fazer isso. Muitos perguntaram como é que você vai fazer isso, não é? Ele apresentou aí planos, tipo mega planos, digamos assim, tipo mega projetos ali que ele apresentou, não de ambição, mas assim, coisas que realmente se os moçambicanos se unirem e realmente combater aquilo e acaba. O que é combater a pobreza de acordo com a Frelimo? É lutar, não sei, fazer aquela toda brincadeira, tipo, o jovem tem que acordar e ir vender plástico, tem que acordar e ir não sei o quê. É combater, sim, pobreza de uma certa forma, mas também o governo tem que estar a fazer a sua parte. Tem que, este jovem que vende plástico, não sei o quê, você tem que estar a lhe dar melhores opções, que a partir deste vender plástico, ele saia, tipo, veja outras portas de saída, não é? Para cada vez mais crescer. Então, enquanto o governo atual não mantém-se assim, está tudo de qualquer maneira, desde que a pessoa consiga comer uma coisinha aí por dia, pronto, está tudo bem. Então, não é assim a vida. Então, ele traz uma visão, mano, diferente de tudo que nós já ouvimos. Por isso que não estou aqui a dizer, a influenciar ninguém que tem que votar, não estou a fazer campanha do Venâncio Mondlane, mas assim, pela visão que tem, por aquilo que ele acha que, tipo, é a única pessoa que até então ele tem uma forma de pensar, tipo, fora da caixa, não é? Tem uma forma de pensar para o país fora da caixa. Então, quer dizer, temou sim, por exemplo, se for tipo para dizer sim, não, ele temou sim, pelo menos. Então, falta ouvir, não é? Os outros candidatos, quais são os seus planos, quais são os seus projetos, como é que vão lidar com a situação, né, com os desafios de um país. Não existe nenhum país que não tenha desafios, mas assim, nós queremos também saber dos outros candidatos, quais fórmulas que eles têm para debater com diferentes desafios que surgem. Por exemplo, na área da educação surgem certos desafios, na área da saúde, na área dos transportes públicos, na área da economia em geral. Como é que eles vão lidar com todas as questões, com todos os desafios que poderão surgir depois que se torna aí um presidente da República? Ele tem que saber responder, não é? Tem que apresentar pelo menos planos que também, bem pensada e bem aplicada, pode surtir num efeito, como o Venâncio Mondlane, ele pensa de uma forma em que, bem aplicado esse plano aí, que essa ideia que ele pensa bem aplicada, pode dar sim certo num país como Moçambique. Então, eu quero saber de outros candidatos o que realmente vai acontecer. Será que eles também vão falar boa coisa? Porque a TV Sucesso já convidou esses dois cidadãos, estamos a falar do Chapo e do Suf Mumad, por enquanto, para estarem lá com o Venâncio Mondlane, para debaterem. Isso que está-se a fazer não é desafio. Isso acontece em todo lado do mundo, nos Estados Unidos acontece, aqui no Brasil acontece, não é? Onde os presidentes têm que ir numa televisão pública e debater, apresentar o que eles têm para o povo, não é? Então, isso tem que acontecer em Moçambique também, já que estamos a viver num país democrático, nada escondido, tem que ser tudo público, não é? Portanto, o povo tem que conhecer quem vai dirigir o país, que tem que conhecer a personalidade da pessoa, não é? Então, isso é muito importante no meu entender. Então, eu espero que os convites feitos a esses cidadãos, estamos a falar do senhor Chapo e do senhor Suf Mumad, seja aceite, não é? E, mais uma vez, termos um grande debate como tivemos ontem. Ontem foi uma aula de sapiência sem precedência. Então, aquilo é de se louvar. Venâncio Mondlane, até este momento, está de parabéns por saber usar da inteligência
para o bem, não é? Isso é de outro nível, é de outro nível. Eu espero que tudo saia como tem que ser, não é? Neste momento encontra-se Venâncio Mondlane numa situação em que está com impasse, não é? Sobre um partido que lhe pode suportar. Essa parte está... todos os moçambicanos procuram saber como é que realmente isso vai ser, como é que isso vai acontecer. Então, mas tudo vai dar certo. Eu desejo mesmo boa sorte ao Venâncio Mondlane nisto tudo. E porque eu imagino num país, um Moçambique como ele imagina, sabe? Tipo, um Moçambique mesmo com infraestruturas, porque nós na estrada, tipo, estrada não temos estradas de referência. Temos algumas que dizem-se de referência, mas ainda podemos ter mais, não é? Podemos ter mais estradas de referência. Portanto, isso requer trabalho de nós moçambicanos. E requerendo o trabalho de nós moçambicanos, significa que nós moçambicanos temos que trabalhar pelo nosso país. Mas isso o governo tem que permitir para que nós possamos trabalhar para o nosso país. Como? Então, nós não temos formados, temos muitos jovens, por exemplo, somos muitos jovens com apenas 12ª em Moçambique, por exemplo, não é? Que não tem nenhuma formação. Tinha que ter lá escolas, né? Que formem pelo menos alguém a fazer alguma coisa, né? Que formemos os nossos próprios engenheiros, fazermos estrada para nós mesmos, como acontece em muitos outros países. Você pensa que Estados Unidos contrata quem para fazer estrada? E são próprios engenheiros que eles formam com boa qualidade do ensino, não é? Então, isso não é só os Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil é a mesma coisa, não é? Então, são coisas que o pessoal tem que refletir e vermos quem realmente está preocupado com o país e quem quer estar realmente só em vender os recursos do povo e bancar sua família e ele. Então, isso não tem que acabar mesmo isso, porque o povo está farto disso. Temos que viver num país onde o moçambicano vai sentir, apesar de nós já sentirmos orgulho de sermos moçambicanos, mas queremos sentir mais, não é? Queremos sentir mais sobre viver no nosso próprio país e sentirmos que não, estamos a viver num país digno, não é? Então, é basicamente isso. O Venâncio Mondlane, eu queria reagir aqui, as falas do Venâncio Mondlane foram top e topíssima mesmo, topíssima. E você, o que você achou da entrevista do Venâncio Mondlane na TV Sucesso? Diga aqui nos comentários, porque o teu comentário, a sua ideia, a sua sugestão, isso é muito importante. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Fui!